Alerta ligado no Flamengo em relação ao atacante Pedro. Bruno Henrique muda de ideia e diretoria do Flamengo fará uma tentativa de renovação de contrato do BH. Botafogo não aceita a derrota para o Flamengo e continua a choradeira, sempre assim. Vou falar também sobre a logística do Flamengo antes do jogo da final da Recopa Sul-Americana diante do Lanús, lá na Argentina. Fala, meus amigos torcedores rubro-negro, minha nação rubro-negra, a torcida mais amada e mais querida do Brasil e do mundo. Peço para você deixar o seu like nesse vídeo, acionar o sininho das notificações na opção todas, para na hora que eu postar o vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. Peço que vocês também comentem, seu comentário é muito importante. Aproveite na hora de comentar, hype o vídeo, lembrando, gente, a inscrição de vocês, o comentário, faz com que o YouTube recomende esse vídeo para muito mais pessoas. E se você tem amigo rubro-negro, um irmão que não conhece o canal ainda, compartilhe esse vídeo para que eles possam chegar a interagir no canal, beleza? Vamos começar o vídeo aí, gente, já falando sobre a logística do Flamengo. O Flamengo viaja aí na quarta-feira, na terça-feira, amanhã, para Buenos Aires, para final da Recopa Sul-Americana diante do Lanús. E o cronograma do Flamengo antes desse jogo da final será: hoje tá rolando o treino, agora às 9h30. Amanhã o Flamengo fará outro treino às 9h30. Daí o Flamengo viaja para Argentina na quarta-feira. Faz treino na quarta-feira, depois concentração no hotel. Na quinta-feira terá aquele treino regenerativo para daí então a concentração para o jogo na quinta-feira contra o Lanús. Lembrando que o Flamengo para esse jogo não tem ainda o Guilherme Varela, o Jorginho e possivelmente um alerta ligado com o Pedro, tá, nação? O Pedro, ele sentiu aí dores, tá, no jogo de ontem contra o Botafogo. Antes de entrar em campo, ele nem entrou em campo, para falar a verdade, né? E por isso ele virou dúvida para a Recopa. Uma cena no banco aí de reservas que preocupou muito a nação, né? No último domingo aí a ser chamado Felipe Luiz chamou Pedro para entrar em campo, né? Só que o jogador relatou dores. A comissão técnica, por precaução, desistiu da substituição e o camisa 9 passará por exames nesta segunda-feira para daí a gente ver e avaliar como estará a situação do Pedro. Ou seja, o Flamengo logo vai soltar uma nota oficial aí sobre o Pedro. Esperamos que não seja nada grave, né? Lembrando que o Felipe Luiz não colocou o Pedro em campo porque aquele relato de dor dele já existia a preocupação pelo gramado sintético. Então isso ajudou com que o técnico repensasse na substituição e não colocasse o Pedro por conta do gramado sintético. Lembrando que o jogo de quinta-feira será um jogo importante aí na final ida e volta. Já falando sobre o jogo, o Flamengo ganhou do Botafogo por 2-1. Gols de Lucas Paquetá, que depois de muito tempo, depois de 8 anos, voltou a fazer o gol com a camisa do Flamengo. Paquetá abriu os trabalhos aí, fez 1-0 pro Flamengo. Depois o Barbosa empatou de cabeça, um gol que eu até achei que o André, ele se adiantou muito, mas embora foi um golaço do Barbosa também. E depois no finalzinho o Eric Pulgar fez o segundo gol ali. O Eric Pulgar que tá dando uma de artilheiro agora, né, gente? Já fez 2 gols já com a camisa do Flamengo em 2 jogos seguidos, né? E daí, entre tudo isso, os gols, o jogo muito morno, acho que o jogo não foi tão bom, o Botafogo começou a chorar de novo, né, meus amigos? Como vocês sabem, o Botafogo é conhecido aí como o time do chororô. O Alex Telles e outros jogadores, eles na coletiva, né, após a classificação do Flamengo, eles simplesmente foram reclamar de uma possível falta na origem da jogada do primeiro gol do Flamengo do Lucas Paquetá. O jogador Alex Telles, ele reclamou muito sobre uma falta que o árbitro deixou de marcar do Vitão em cima do Montoro. E aí, antes da saída para o túnel, né, o Alex Telles foi chamado ali pelo repórter da GE.TV e ele simplesmente falou a seguinte frase, deu duras críticas ao árbitro Bruno Arleu de Araújo. Ele falou a seguinte frase: Alex Telles
desceu aí diversas críticas e falou em relação à arbitragem. É sempre a mesma coisa. Os caras dizem que só o capitão pode falar com o árbitro, mas quando o capitão vai falar, eles dizem que não pode, que está indagente demais. Eu fui fazer uma indagação a ele, indignação, né? A ele, não gostou, reclamou, então eu não sei qual é a regra. Um dia é o capitão que pode falar, no outro já não pode mais. Eu não posso controlar todos os meus companheiros. Eu estou ali para falar que o que eu acho necessário tem que indignar mesmo certos lances, mas eles não querem conversar, disse aí o Alex Telles. Sobre a polêmica do lance do gol, eu acho que foi falta no Matheus Martins. Ele errou o domínio porque foi empurrado. Queria ver se fosse do outro lado, se referindo ao Flamengo, né? Se aí ia ser a mesma situação, declarou aí em entrevista a GE. Globo, fecha aspas aí para o Alex Telles, né? Que falou muito, muito mesmo aí sobre esse lance do Matheus Martins, né, do Vitão em cima do Matheus Martins. Eu, sinceramente, torcedor rubro-negro, não estou aqui falando porque o Flamengo ganhou, que foi a favor do Flamengo, que é isso, que é aquilo. Eu simplesmente acho que não foi falta. Simplesmente. Porque se você for pegar o lance ali, o Matheus Martins, ele já vem, né? Ele já vem, cara, o jogador, ele espera o contato do jogador, né? Ele já sabe. Mas a gente viu que o protocolo da arbitragem do Campeonato Carioca é um protocolo muito diferente das outras. A FERJ pediu para deixar rolar o jogo o máximo possível. Então, Matheus Martins, a hora que ele vê que o Vitão tá chegando, ele já começa a querer se jogar, esperando o contato. Então, o Vitão chegou, encostou a mão, ele já se jogou e o árbitro não foi na onda dele, não deu falta. Eu acho que o Bruno Arleu de Araújo, né? Ele foi muito bem nessa daí, tá, meus amigos? E você? O que vocês acharam? Foi falta ou não foi falta em cima do Matheus Martins? Deixa aí embaixo nos comentários, já partindo para o próximo assunto, falando sobre Bruno Henrique. Isso porque pode acontecer uma reviravolta aí no caso do Bruno Henrique, né, gente? A gente viu a notícia aí que o Bruno Henrique falou que ao término do contrato ele estava pensando em aposentar, né? E parecia ser o último ano de Bruno Henrique, mas pode ganhar novos capítulos, tá? O atacante, que completa 36 anos em dezembro, sinalizou ao seu staff e ao clube que se sente bem fisicamente para jogar pelo menos mais uma temporada até o fim de 2027. A diretoria do Flamengo já prepara aí uma proposta oficial para garantir que o rei dos clássicos continue no ninho do urubu, possivelmente encerrando a sua carreira com 37 anos. Então, o Bruno Henrique, ele está bem fisicamente, segundo ele, né? O Bruno Henrique, que é um coringa do ataque ali, né? Uma hora joga de ponta, uma hora joga de centroavante. Então, o Flamengo está pensando aí, a diretoria do Flamengo, Rodolfo Landim, o presidente BAP e também o José Boto, estão pensando aí em oferecer mais um ano de contrato para o Bruno Henrique, o que eu acho muito justo, porque o jogador, ele agora não está tão decisivo, né? Mas o Bruno Henrique foi muito decisivo para o Flamengo, principalmente no ano de 2019. Então, uma recompensa, uma retribuição aí para o atleta, segurar mais um ano ele, depois ele aposenta aí no Flamengo, ou se quiser aposentar em outro clube. Mas provavelmente o destino dele de aposentadoria será no Flamengo mesmo, tá, meus amigos? Trio de arbitragem definido para o jogo da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús. O Alexis Herrera, da Venezuela, será o responsável aí por comandar o duelo entre Lanús e Flamengo. Ele será auxiliado pelos também venezuelanos Jorge Urrego e Lubin Torrealba. O VAR, por sua vez, será comandado pelo equatoriano Carlos Orbi. Então, o trio de arbitragem aí que vai definir o jogo entre Lanús e Flamengo, o primeiro jogo, a primeira mão, né, dessa final aí da Recopa Sul-Americana. Então, para vocês, repito de novo, Alex Herrera, o árbitro principal, auxiliado pelos venezuelanos Jorge Urrego e Lubin Torrealba. O VAR fica aí a cargo do equatoriano Carlos Orbi. Carlos Orbi, tá, meus amigos? Esse é o nome do
assistente de VAR, do VAR, né, do árbitro de vídeo. Eu vou ficando por aqui, minha nação. Mas se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar ele para que chegue a mais torcedor rubro-negro. E vou dando um recado, tem uma aba produtos aí embaixo, clica nela, você será direcionado para a loja, lá você tem canecas personalizadas do Flamengo e materiais escolares, camisas e todos os objetivos que for do Flamengo você encontra lá. Então clica lá, vai até a loja, você adquirindo, você ajudará o Mengão aí comprando um produto oficial e também o canal aqui do Pai, né? Vamos ajudar aí, gente. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras.